Opa, chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal, já pedindo para você se inscrever, deixar aquele like, ajudar aqui no crescimento do nosso canal, que tem como objetivo falar de futebol em geral e principalmente o melhor do futebol internacional. Por falar em futebol internacional, a temporada europeia chegou ao seu final, temporada de clube, né? Agora, da próxima semana começa a Euro, que vai ser disputada em Berlim, mas a temporada de clubes no futebol europeu, o melhor futebol do mundo, chegou ao seu final no último final de semana com a final da Champions, vencida pelo Real Madrid por 2-0. E o vídeo de hoje é para falar sobre Vinícius Júnior, né, que mais uma temporada se destacou a beça com a camisa do Real. Foi a segunda final de Champions dele, Vinícius Júnior, com a camisa do Real Madrid. Mais uma vez ele marcou o gol do título. E a pergunta que não quer calar, o ponto de interrogação que fica no ar, é se Vinícius Júnior é o melhor jogador do mundo na temporada, se ele merece ser coroado com o prêmio de melhor jogador do planeta Bola, levando em consideração que foi mais uma temporada em que ele se destacou demais com a camisa do Real Madrid. Na La Liga Espanhola foram 26 jogos, 15 gols, e na Champions, em que ele foi o protagonista e considerado pela UEFA o grande nome da Champions temporada 23-24, não é que ele foi eleito o craque da final, ele foi eleito o melhor jogador da Champions como um todo, temporada 23-24. Ele se destacou e ganhou o prêmio da UEFA como o melhor jogador da Champions League dessa atual temporada. E foi coroado como o grande campeão. E na Champions, especificamente falando, ele marcou 6 gols e deu assistência para 10 gols. E o gol mais decisivo, claro, o do título. Na minha opinião, o Vinícius Júnior foi o jogador mais regular da temporada europeia. Foi o jogador em que mais apareceu pro Real Madrid nos momentos mais decisivos, não só na final, na Champions como um todo, na temporada como um todo, dá para se dizer assim. Na Liga Espanhola foi campeão espanhol mais uma vez, teve aquela atuação individual dele magistral contra o Barcelona na final da Supercopa da Espanha, em que o Real Madrid vence por 3-0 e ele marca o chamado hat-trick, os 3 gols, inclusive o hat-trick logo no primeiro tempo. Enfim, foi decisivo também nos clássicos no Campeonato Espanhol, foi figura fundamental para o Real conquistar mais uma La Liga Espanhola. É claro, o Real Madrid tem uma constelação de craques, né? Bellingham, Rodrigo, Toni Kroos, tem grandes jogadores na defesa, grandes jogadores no meio campo, grandes jogadores na parte ofensiva. Agora, dentro dessa constelação de craques, na minha opinião, ninguém foi mais decisivo do que Vinícius Júnior, tanto na Liga quanto principalmente na UEFA Champions League. O Bellingham jogou muita bola, há quem diga que ele possa ser o grande concorrente aí do Vinícius Júnior por essa premiação. Ele foi muito fundamental em vários jogos, em clássicos contra o Barcelona, o Bellingham também decidiu. Foi fundamental principalmente na fase de grupos da UEFA Champions League, mas no geral, se for pegar a temporada como um todo, principalmente na parte mais aguda, se a gente for parar para puxar pela memória e lembrar da semifinal, o Vinícius Júnior ele foi o grande personagem do Real Madrid nos 2 jogos. Ele fez os 2 gols em Munique, da Allianz Arena, no empate 2-2, e na volta, apesar de não ter marcado o gol, ele foi a figura mais incisiva, né? No 1 contra 1, foi o jogador que mais desequilibrou a defesa do Bayern de Munique, tanto é que ele foi eleito o melhor jogador do duelo Real Madrid-Bayern de Munique, o duelo que sacramentou a classificação do Real naquela ocasião para a final. E na decisão, ele foi o grande personagem, né? Se a gente for parar para imaginar a atuação individual do próprio Bellingham, até mesmo do Rodrigo, dos jogadores mais insinuantes do Real Madrid na parte ofensiva, de fato, ele foi o grande personagem da decisão também contra o Dortmund, não apenas pelo gol. Enfim, se for fazer um comparativo aqui da temporada, quem mais entregou, quem foi mais decisivo pro Real Madrid na parte mais aguda da temporada, não apenas na La Liga Espanhola, mas principalmente na UEFA Champions League, na minha visão, foi o Vinícius Júnior. E aí, se a gente for parar para analisar na Europa como um todo, quem mais se destacou? Phil Foden pelo City? O Haaland? Não, para mim essa temporada do Haaland, apesar de ter sido uma temporada, mais uma vez, muito artilheira, mas foi um jogador que deixou muito a desejar, principalmente nos jogos mais decisivos. Mais uma vez, contra o Real Madrid, o Haaland passou em branco nos jogos mais decisivos ali da reta final da temporada, até mesmo na decisão da Copa da Inglaterra contra o United,
o Haaland não fez rigorosamente nada. Qual seria outro personagem para desbancar o Vinícius Júnior a nível europeu? Eu sinceramente não consigo puxar aqui pela memória nem o nome, nem mesmo o Bellingham, que é o seu principal companheiro de equipe, na minha opinião, nessa temporada atual, no futebol europeu, no planeta bola. Ninguém se destacou mais do que o Vinícius Júnior, não apenas pelos gols, mas pela forma em que ele ajudou o Real Madrid, até mesmo nas partidas em que ele não balançou as redes. Agora, no meio do ano aqui, na próxima semana, para falar a verdade, já começa aí mais uma edição da Euro. A Inglaterra, mais uma vez, chega como uma das favoritas, tem uma seleção no papel interessante. O Bellingham pode se destacar, numa dessas ele é campeão da Eurocopa com a Inglaterra jogando muita bola, ele pode, quem sabe, tirar esse prêmio do Vinícius Júnior, só que o Vinícius Júnior tem a Copa América para jogar com a seleção. Convenhamos, não tem o mesmo peso que uma Euro, mas numa dessa, se a Inglaterra vai mal, o Bellingham faz uma competição apagada e o Vinícius Júnior joga muita bola com a seleção e conquista a Copa América, contribui ainda mais para ele ganhar esse prêmio, que não vem para o futebol brasileiro faz tempo, né? O último foi com o Kaká lá em 2007 e já se passaram mais de uma década e meia, e de lá para cá teve o domínio total aí, hegemônico da era Cristiano Ronaldo e Messi, e aí depois o Modric chegou a ganhar, o próprio Lewandowski, Benzema, mas enfim, esse período dos últimos 15 anos, que mais foi hegemônico foi os dois, né? A dupla Messi e Cristiano Ronaldo, e na minha modesta opinião, o futebol brasileiro nunca esteve tão próximo de voltar a ter uma figura conquistando aí esse troféu, esse prêmio individual de melhor jogador do planeta, como está agora com o Vinícius Júnior, que na minha modesta opinião foi o melhor jogador do mundo nessa temporada europeia que terminou no último final de semana. Forte abraço.